paixão. Incentivo. Emoção. A torcida organizada ela é a base para se ter um grande incentivo que venha das arquibancadas, independente de time, independente de tamanho de torcida organizada, da influência que ela tem em cima do torcedor. Toda a torcida organizada tem a sua importância muito grande no dia a dia do clube, principalmente nesse sentido de se fazer presente no estádio e mostrar que o torcedor está incentivando o time. Torcida organizada é um troço muito legal. É muito legal. Torcida organizada é um movimento dentro do estádio que é super importante para todo torcedor que está em volta. Que é feito dentro de campo para jogar bola, para jogar futebol, sendo incentivado por uma torcida que se organiza, que promove a construção de bandeiras, de faixas, dos famosos fumacê. Se vocês vão cantar, quem que vai cantar? Os caras já estão vazando aí, quem vai ficar aqui é nós. E aí, como é que vai ser? Mais 10 anos assim, tomando no... Vocês querem tomar no mais 10 anos? Na moral, vamos aí, meu. Aí, ó. A torcida organizada ela é muito importante para o espetáculo do futebol. Basta ver, compara jogo de Copa do Mundo, por exemplo. O cara que assiste jogo de Copa do Mundo, ele não é o torcedor, ele não é o cara do estádio. Tanto é que é uma torcida chata. Mas será que toda torcida organizada é sinônimo de alegria? Não é isso o que vemos frequentemente reproduzido na mídia. Por quê? As torcidas e a guerra, a propagação do ódio, a glamorização da violência, o fanatismo que aumenta estatísticas. Pedaços de paus, barras de ferro, rojões e até um capacete usados como armas foram apreendidos pela polícia. Estas bombas de fabricação caseira também foram usadas no confronto entre integrantes de duas torcidas organizadas, os Independentes do São Paulo e a Fúria do Guarani. As marcas das explosões mostram a violência da briga que aconteceu nesta avenida. Analisamos 233 matérias dos sites Globo Esporte e Lancenet entre 2015 a 2017 sobre o tema torcidas organizadas. Entre elas, 70% apresentavam o lado negativo e apenas 15% o lado positivo. Com relação à imagem da torcida organizada, eu entendo que há uma imagem comum, né? Que já virou até um clichê, né, que se utiliza muito quando se fala em torcida organizada,
em que se diz que são vândalos travestidos de torcedores, né? Das matérias analisadas, 37% eram relacionadas a brigas, 11% sobre crimes e 9% sobre mortes. Apenas 3% falavam de campanhas sociais e 8% sobre incentivo ao time. A gente teve um episódio aqui em Curitiba, considerado o mais violento da história, né? Entre torcidas de torcida organizada e violência no futebol, que foi o rebaixamento do Curitiba em 2009, né? Que de alguma forma acarretou aquela invasão ao gramado do Couto Pereira. A polícia militar vai tendo dificuldade para conter. Repare que o rapaz usa aquele tripé ali de câmera fotográfica como uma arma, vários pedaços de pau. Olha só, as placas, né, de publicidade estão sendo desmontadas. E elas estão sendo usadas, as madeiras ali, como arma, né, contra a própria polícia militar. Não é insuficiente, porque continua a invasão. Outro episódio gravíssimo que a gente pode considerar que o Paraná aí tem 2 dos mais graves episódios envolvendo torcidas organizadas no país, que foi em 2013, né, a briga entre a torcida do Atlético e do Vasco em Joinville. Essa presença uma grande confusão aqui no estádio agora. Infelizmente, os torcedores abandonam o jogo, vão para uma área onde nada estava acontecendo aqui no estádio para brigar. Eu vou para torcer, né? E eu encontro pessoas que têm a mesma identificação que a minha, né? Que têm o mesmo, talvez, objetivo, a mesma identificação que a minha. Né? Então eu vou lá torcer, eu vou... Né? E se aquilo, se deflagrar algo que seja agressivo, eu também vou participar daquilo. O fato de a imprensa, no meu caso, do programa Show de Bola, relatar quando acontecem coisas negativas com a torcida organizada, é porque elas acontecem. Hoje em dia, se você assistir um jornal nacional, você vai ver 80% de tragédia ou escândalos de política, corrupção, e 20%, até menos, 10% de boas ações. Não estou defendendo 100% as torcidas, a gente mostra o que é feito pelas torcidas também, o que se passa. Mas hoje em dia o que vende na TV é sangue. Também no Rio, 71 integrantes de uma torcida organizada do Vasco foram presos hoje. Na sede da torcida, policiais apreenderam morteiros, um canivete, um bastão de madeira e um soco inglês. Num outro ponto da cidade, torcedores do Vasco e do Flamengo se envolveram numa briga, mas ninguém foi preso. Porque não vende. A torcida não dá audiência. Pessoas fazendo o bem, dá audiência a pessoas se agredindo, pessoas confusão em estádio, isso que vende imagem, né? Vende notícia e como sempre o jornalismo hoje em dia também é um comércio. Que torcedor organizado ele é mal visto, cara. A galera, isso aí já vem de antes, já tem um histórico e tal, então a galera já vê o torcedor organizado como uma pessoa mais violenta. Muito por conta disso, por conta das mídias, igual você falou que divulgam. Pô, o que a gente vê na mídia é as brigas da torcida, quantos ônibus quebraram em dia de clássico, quantos caras foram para o hospital, mas, cara, a gente vive hoje em dia aí um caso de violência que não é só no futebol, em vários falam, a violência está no cotidiano de vida da gente hoje em dia. Infelizmente é assim. Então o ponto que eu vejo é que falta mais da mídia divulgar o que a gente realmente é, não mostrar só as brigas, entendeu? Que a notícia negativa, ela tem uma proporção de morte, ela tem uma proporção de violência, ela tem uma proporção negativa muito forte. E por isso elas têm um maior apelo, tanto para a audiência da televisão, quanto para a seriedade do assunto. Envolve muitas pessoas, envolve Ministério Público, Polícia, Justiça, envolve clubes, envolve o torcedor de bem que está dentro da torcida organizada e o torcedor que faz a coisa errada e que eventualmente faz parte de uma torcida organizada. Então, atribuir as notícias negativas e só elas acontecem também é um tanto quanto exagerado, né? Mas será que essa é a única face das torcidas organizadas? A gente faz sempre essas ações sociais, tanto como arrecadação de alimentos, como arrecadação de
agasalhos para o inverno, doação de sangue. Então é uma constante na torcida, sempre tem algum tipo de ação social. Aqui em Curitiba, principalmente as 3 torcidas são muito influentes e são muito atentas a isso. Na do Paraná sempre tem questão de inverno, Páscoa, Natal. Eles estão muito engajados nisso. Curitiba e Atlético, a mesma situação. Eles têm muito esse trabalho social, esse lado social realmente é algo a se destacar das torcidas organizadas aqui em Curitiba. Os projetos sociais que aqui em Curitiba eu vejo mensalmente, anualmente, como eu falei, dos sazonais, né, do Natal, da Páscoa, das ações sociais. Eu estou acompanhando agora mesmo a ação da torcida dos fanáticos de distribuição de sopa de madrugada para pessoas carentes, pessoas que não têm onde dormir e que vão até a torcida dos fanáticos para tomar sopa. Isso é muito legal. Então, assim, a torcida organizada faz muito mais coisas legais do que negativas. Recentemente aí fez o Dia das Crianças, até vocês estiveram presentes aí. Quando acontece essas coisas, não vem ninguém filmar, não sai em mídia nenhuma, as ações sociais que a gente faz, entendeu? Então é questão de explanar o que acontece realmente nas torcidas, não só as brigas, mas o apoio que a gente tem pelo clube, os trabalhos sociais, entendeu? Então são várias questões que no meu ponto de vista podia mudar um pouco, entendeu? Juntos, eles são o 12º jogador. Então, dia de jogo pra gente que é da diretoria da torcida, começa a partir das 7 horas da manhã, desde a hora que você acorda, você já está pensando no jogo, vem pro estádio, abrir a loja da torcida, o pessoal do material organizar a parte de faixas, bandeiras que vai ser usado no jogo, o pessoal da bateria tem que organizar os instrumentos, afinar o que não tiver afinado, fazer o ensaio. Depois vai para o estádio, tem o momento ali da arquibancada, que é cantar durante os 90 minutos, não deixar o ritmo da torcida nem o do time diminuir durante o jogo. No caso das torcidas organizadas, é mais especial ainda porque torcida organizada, o nome já diz. Eles fazem coreografia, eles cantam músicas de incentivo ao time, vaiam, dá mais emoção pro espetáculo. A torcida também sempre na batalha, vamos estar com o time aí até o final da Sul-Americana, todos os jogos. A gente enfrenta alguns problemas aí com o presidente do nosso clube, questão de proibições dentro do estádio, né, cara? A gente tá proibido de entrar com material, com bateria. Isso é uma coisa ruim para uma torcida, né, cara? Pra ver como tá vazio a arquibancada hoje em dia, muito disso é a falta de união entre o clube e a torcida. Cara, o time tá sempre em alta, tá sempre ganhando título, tem que ter essa união, isso aí é provado, o jogador diz isso, todo mundo diz. Então, cara, até pra gente é complicado, né, cara? A gente tá lutando direto aí pra estar dentro do estádio com os nossos materiais, com as coisas que a gente quer, né? Por direito nosso, né, cara? Isso aí é direito do torcedor. Entrar dentro do estádio, fazer a sua festa. Aí, pô, essa proibição não atinge só nós, atinge o Atlético também. Um estádio de 40 mil pessoas, dá pra ver o retrato hoje em dia como que tá aí, cara. A torcida nasceu para apoiar o clube, para estar sempre com o clube, né, cara? Então, pô, a gente vive pelo Atlético, quer estar junto com o Atlético, presente sempre em todos os jogos, fazendo a festa, né, a festa do povão de verdade. Qual a verdadeira imagem
das torcidas organizadas? A imagem bem atrelada mesmo ao clube, à festa, e a gente sabe que para isso, para que essa imagem seja atrelada e seja divulgada, não se pode ter a imagem da violência, porque sempre a imagem da violência sempre vai ser acima de qualquer outra situação, por mais bem que a torcida organizada faça com seus eventos, com as suas ideologias. Então a gente sabe que isso seria o mais ideal. A torcida organizada é muito importante para um clube de futebol. É muito legal ver os ensaios, as torcidas organizadas se organizando para ir até o estádio, recepcionar o clube, incentivar o clube. Nós vimos agora as torcidas do Cruzeiro, por exemplo, indo até o CT antes de um jogo decisivo da Copa do Brasil, indo até lá, levando incentivo e no estádio, empurrando o time para que ele conquiste a vaga para a próxima fase de uma competição importante que é a Copa do Brasil, lotando o estádio. E todas as pessoas em volta cantam os cânticos da torcida organizada. Quer fazer boa foto de torcedor, você tem que ir para perto da torcida organizada. Que você tem lá a expressão de felicidade do torcedor, que geralmente são os mais fanáticos. Você tem a expressão de alegria, você tem a expressão de tristeza. Uma matéria que me marcou foi quando eu viajei com a torcida, os fanáticos do Atlético, até Buenos Aires, na Argentina, para um jogo do Atlético com o River Plate na Copa Sul-Americana de 2006, em que eu pude ali tratar de dentro da torcida organizada, retratar, né? Retratar como que funciona, né? Uma viagem, foram mais de 48 horas dentro do ônibus, né, até chegar em Buenos Aires. Então foi um panorama como alguém dentro da torcida organizada, uma matéria que me marcou muito e que foi muito interessante, que de uma forma resumida retratou a paixão desses torcedores. Eu já fui a várias comemorações de títulos, né? Tanto do Paraná Clube quanto do Atlético, do Coritiba. E essas comemorações, quando as torcidas organizadas puxam esse canto, puxam o fumacê, puxam lá, no caso do Coritiba, o Green Hell, antes do clube trazer o elenco para o estádio. É tão bacana ver isso. Isso só a torcida organizada consegue promover. É muito legal ver. Dentro do estádio, aqueles bandeirões, as faixas, né? Tanto da torcida Fúria, quanto Fanáticos, quanto a Império, tudo que eles organizam dentro do estádio para empurrar o time, isso é muito legal e só a torcida organizada é capaz de organizar, é capaz de mobilizar todo um estádio em prol de empurrar o time para uma vitória ou para um título. Uma imagem que eu queria que ficasse, nossa... Porra, cara, a gente sente muita saudade da festa que a gente fazia, da antiga Arena da Baixada, cara. A gente tinha... Os caras falavam que a gente era a galera do meio estádio aí e tal. Porra, cara, a gente era feliz naquela época lá, não tinha um estádio cinza, entendeu? Então a imagem que a gente sempre guarda, na época que falei que comecei em 2006, era a época que porra, a Arena da Baixada pulsava verdadeiramente, a gente era arquibancada, tudo, né? Então as imagens boas que a gente tem é sempre essas, né, cara? Que a gente recorda direto e tá sempre aí. Mas estamos aí lutando sempre. A torcida dos Fanáticos tem 41 anos, sempre ativa, nunca parou, sempre apoiou o Atlético Paranaense em todos os momentos, sem intervalos. Então os momentos que a gente guarda são os 41 anos, a luta que a gente tem aí todo dia para manter uma sede com essa estrutura, para manter uma galera tão grande assim, cara. Em vários momentos, na verdade. Um deles foi até em 2013, quando o Atlético jogava na Vila Capanema ainda, que a arena estava em reforma, contra o Sporting Cristal. Estava valendo vaga para Libertadores, para as eliminatórias da Libertadores, e o Atlético estava perdendo até os 45 do segundo tempo. Aí teve um pênalti pra gente e fizeram o gol. E muita gente tinha ido embora, muita gente. E quem ficou lá foi a torcida, ficou lá apoiando, incentivando o tempo todo. E aí foi pra pênalti, a gente acabou passando, né? E foi um jogo assim que foi muito emocionante, acho que um dos mais emocionantes assim, que eu vi. A imagem que eu tenho da torcida é a imagem dos jogos. É pegar uma imagem de um Atletiba, a festa que a torcida faz na arquibancada, que muitas vezes não vai nem nos melhores momentos do jogo, não aparece em lugar nenhum, fica só na memória do torcedor.
Nas pesquisas realizadas e na construção do vídeo documentário, conseguimos mostrar este lado esquecido das torcidas organizadas, muitas vezes deixado de lado pela própria mídia esportiva. As notícias de cunho negativo acabam ganhando os holofotes e fazendo as torcidas organizadas tornarem-se sinônimo de violência. Porém, a verdadeira imagem das torcidas organizadas são as coreografias, gritos de incentivo e a festa que eles fazem e representam dentro dos estádios.